Olá, pessoal! Este é o segundo vídeo da série que apresenta conceitos relacionados à teoria dos números. Este vídeo aborda conceitos relacionados aos números primos. Esse vídeo é composto por três partes. Na primeira parte, é apresentada a definição de número primo e uma rotina para verificar se um número inteiro é ou não primo. Na segunda parte, são dadas várias implementações possíveis para o crivo de Eratóstenes, onde cada nova implementação reduz o número de operações realizadas pela anterior. Na terceira e última parte, são comentadas as soluções de três dos problemas propostos. Comecemos então com os números primos. Esta é a definição de números primos. Se P é um inteiro positivo, ele será um número primo se tiver exatamente dois divisores positivos. Esses divisores seriam o número 1 e o próprio número P. Atende ao fato de que, segundo esta definição, o número 1 não é primo, pois ele tem um único divisor positivo, ele mesmo. No ensino médio fundamental, existe o hábito de se definir primos como números que são divisíveis apenas por eles mesmos e por 1. Embora essa definição remete à definição que apresentei agora, ela dá margem para a interpretação de que 1 seria primo, quando, de fato, não é. Ainda tratando do 1, a definição apresentada define números compostos como números maiores do que 1 que não são primos, ou seja, 1 não é primo e nem composto. Além do fato de 1 não ser primo, o qual já comentei, a definição de primos implica que 2 é o único primo ímpar. 2 também é o menor dentre todos os primos. Após o 2, a sequência dos primos continua com os números 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e se segue indefinidamente. A definição também implica o fato de que, se P e Q são ambos primos e o P divide o Q, então ambos devem ser necessariamente iguais. De forma semelhante, se um primo P divide um produto de inteiros AB, ou P divide o A, ou P divide o B. A disjunção ou, nesse caso, é inclusiva, ou seja, o P eventualmente pode dividir ambos. A definição de primos também pode ser utilizada para a construção de uma rotina que identifica se o inteiro n é ou não primo. A ideia principal é testar exaustivamente todos os positivos de 1 até n em busca de um divisor. Caso essa busca encontre um divisor de n diferente de 1 e dele próprio, então n não será primo. A rotina isPrime realiza essa verificação e está aqui implementada em C++. Conforme já citei, 2 é o menor dentre todos os primos, de modo que a condicional da linha 9 já classifica como não primos todos os inteiros estritamente menores do que 2. O laço da linha 12 procura por potenciais divisores I de n no intervalo que vai de 2 até n-1, um intervalo fechado em ambos extremos. Caso algum desses candidatos divida n, então n será um número composto, de modo que a rotina retornará falso. Se o laço se encerrar sem retornar, isso significa que n é, de fato, um número primo, e a rotina retorna verdadeiro. A rotina isPrime tem complexidade ON, pois o número de candidatos a divisor de n é proporcional ao próprio n. A implementação é simples e fácil de entender, mas a complexidade linear, somada ao fato de que a principal operação do laço é o cálculo do resto da divisão, a torna inviável nos casos em que n é muito grande. Além da divisão ser uma operação computacionalmente custosa, a implementação da rotina também faz uma série de verificações desnecessárias. Por exemplo, nos casos em que n é ímpar, não seria necessário testar qualquer candidato a divisor de n que fosse par, mas a rotina o faz. Esse código implementa a rotina isPrime 2, que é uma versão melhorada da rotina anterior. As três primeiras condicionais tratam de casos limítrofes do problema. A primeira é idêntica à utilizada na rotina isPrime e trata de todos os inteiros menores do que 2. Já a segunda condicional trata o 2 à parte, afinal, ele é o único primo par. Se a execução atingir a terceira condicional, então n será um número estritamente maior do que 2.
Neste caso, se o n for par, com certeza ele será um número composto, e a rotina pode retornar imediatamente com o valor falso. Assim, apenas os valores ímpares de n atingem o laço da linha 30. Este laço testa os possíveis divisores ímpares de n. Atente ao fato de que a variável i é inicializada com o valor 3, e o incremento acontece de 2 em 2 unidades. Isso porque, ao somar duas unidades em um número ímpar, se atinge o próximo número ímpar, saltando um número par entre eles. Não existindo nenhum divisor próprio de n, isso é, um divisor que não seja 1 e o próprio n, então n é primo e a rotina retorna verdadeiro. A rotina isPrime2 claramente reduz o número de operações em relação à rotina isPrime, porém a complexidade de ambas é a mesma. Para reduzir também a complexidade, é preciso reduzir ainda mais as operações realizadas. Essa redução será possível se observarmos que, se n é composto, ao menos um de seus divisores próprios será menor ou igual à raiz quadrada de n. De fato, se d é um divisor de n, então n pode ser escrito como o produto dk, de modo que k também é um divisor de n. Além disso, ou d é menor do que a raiz quadrada de n, ou k é menor do que a raiz quadrada de n. Para provar isso, suponha que ambos d e k sejam estritamente maiores do que a raiz quadrada de n. Nesse cenário, o produto de ambos seria maior do que n, quando, de fato, esse produto seria igual a n. Isso caracteriza uma contradição. Portanto, ao menos um dentre esses dois divisores deve ser menor ou igual à raiz quadrada de n. Em termos mais simples, se n tem um divisor próprio, ele estará no intervalo de 2 até a raiz quadrada de n, esse intervalo fechado em ambas pontas. A implementação da rotina isPrime3 é, à primeira vista, idêntica à implementação de isPrime2. Essa impressão se dá porque há uma única diferença entre ambas, e essa diferença está localizada no teste do laço da linha 30. A rotina anterior testava se i era menor do que n. Aqui, ela testa se o quadrado de i é menor ou igual a n. Isto é equivalente a testar se i é menor ou igual à raiz quadrada de n. Ou seja, a única e principal diferença é a redução substancial do tamanho da lista de candidatos a divisor de n. Como a redução da lista de candidatos a divisor está ligada à raiz quadrada de n, a complexidade da rotina isPrime3 é impactada diretamente por essa redução. Assim, a complexidade de isPrime3 é O de raiz quadrada de n. Vale observar que o teste não utilizou a função sqrt da biblioteca do C++. Ao não utilizar essa função, toda a aritmética da rotina ficou restrita aos inteiros, e assim foi evitado qualquer potencial erro de precisão. Testar apenas candidatos a divisores ímpares é um avanço em relação a testar todos os números, mas ainda assim o laço testa números desnecessariamente. Note que, se 3 não divide n, nenhum múltiplo de 3 dividirá. O ideal seria que o laço testasse apenas candidatos que fossem primos. Se a listagem P de todos os primos estivesse à disposição da rotina, então a complexidade seria O de π de raiz quadrada de n. A novidade na notação de complexidade é a função π de n, cuja definição eu vou apresentar agora. Para qualquer inteiro positivo, a função π de n retorna o número de primos no intervalo de 1 a n, intervalo fechado em ambas pontas. Embora a definição de π de n seja bastante simples, computar o seu valor não é, nem de longe, trivial. Uma alternativa seria utilizar uma das aproximações para essa função. E uma das mais antigas e simples dentre todas essas aproximações é a seguinte: π de n é aproximadamente igual a n dividido por logaritmo natural de n. Existem outras aproximações mais precisas, porém com expressões bem mais sofisticadas. A vantagem dessa aproximação é a sua simplicidade, que permite sua rápida memorização e o uso para fazer estimativas rápidas durante um evento de programação competitiva. Passemos então para a segunda parte desse vídeo,
onde apresentaremos o crivo de Eratóstenes. Se você precisa testar um número n, ou alguns poucos inteiros n, são primos ou não, a rotina isPrime3 é mais do que suficiente. O problema surge se a quantidade de números a serem verificados é muito grande. Nesses casos, o ideal seria se ter à disposição uma lista P de todos os números primos menores ou iguais que um valor máximo m pré-estabelecido. Daí, a verificação se reduziria ao problema de se saber se o número n está ou não listado em P. Essa lista P poderia ser obtida pela aplicação da rotina isPrime3 em todos os inteiros do intervalo de 1 a m, guardando apenas os números que retornaram verdadeiro. Esse algoritmo para a geração da lista P teria complexidade n vezes a raiz quadrada de n. A rotina primes retorna um vetor ordenado com todos os primos presentes no intervalo de 1 até n maiúsculo. O vetor PS, declarado na linha 57, conterá esses primos. O laço da linha 59 testa todos os números de 2 a n por meio da rotina isPrime e guarda em PS, por meio do método pushback, todos os i que são primos. Finalizada a verificação, a rotina retorna o vetor PS na linha 63. Uma curiosidade. Observe que, no título desse slide, a complexidade informada é O de n elevado a 3 meios. A complexidade não mudou. Essa é apenas uma grafia alternativa à anterior, onde a complexidade foi dada como n vezes a raiz quadrada de n. O crivo de Eratóstenes permite a construção da lista dos primeiros primos de uma forma mais eficiente do que a rotina primes. A ideia do crivo é simples. Ela inicializa uma lista com todos os n primeiros números naturais. Ele inicia eliminando o 1, que sabidamente não é primo. Em seguida, o próximo elemento ainda não observado na lista é primo, nesse caso, o número 2. Identificado um primo, o crivo varre toda a lista, eliminando todos os múltiplos daquele primo. Finalizada essa eliminação, o crivo observa o próximo número da lista que sucede o primo. Este novo número também será primo, e o processo de eliminação é feito novamente para esse novo primo. E o processo segue até que todos os elementos que estavam originalmente na lista ou tenham sido observados ou eliminados. Os que restarem são todos primos menores ou iguais a n maiúsculo. Para fixar esse algoritmo, vamos acompanhar uma visualização da aplicação do crivo para n maiúsculo igual a 50. Inicialmente, temos todos os naturais entre 1 e 50 listados. Aqui, o 1 é eliminado, pois não é primo. O próximo número não eliminado da lista é primo, nesse caso, o número 2. Agora, o crivo elimina todos os múltiplos de 2, aqui marcados com caixas vermelhas. O próximo número ainda não eliminado é o 3, que também é primo. Os múltiplos de 3 são igualmente eliminados. Observe que alguns deles já haviam sido eliminados anteriormente, mas isso não é problema. O importante é que esses números são compostos e não podem permanecer na lista. Como o 4 foi eliminado, o próximo número da lista é 5, o terceiro primo. Mais uma etapa de eliminação remove os múltiplos de 5 que ainda estavam presentes na lista. O próximo número, ainda não eliminado, agora é o 7. Aqui, o único múltiplo de 7 que ainda não havia sido eliminado é o 49. Como o próximo número da lista seria o 11, e o 11 é maior do que a raiz quadrada de 50, o crivo pode ser interrompido. Neste momento, todos os números que ainda estão na lista são, de fato, primos. Eu vou mostrar mais adiante por que essa afirmação é verdadeira, quando eu estiver mostrando as diferentes implementações do crivo. Para representar as listas dos inteiros em C++, podemos utilizar um vetor de bits. Os números corresponderão aos índices do vetor, e cada entrada do vetor armazenará verdadeiro ou falso. Se o vetor guarda falso na posição i, isso significa que o i não é primo. A rotina primes2 implementa o crivo de Eratóstenes. A lista dos primos será guardada no vetor PS, declarado na linha 67. O tamanho do bit set do C++ tem que ser conhecido em tempo de compilação. Assim,
a constante max deve ser maior do que o maior n que essa rotina receberá como parâmetro. Em competições, na maior parte dos problemas, max será um número pouco maior do que 10 elevado à sétima potência. Na linha 69, o método set atribui verdadeiro para todos os índices do vetor sieve. Assim, no início do crivo, todos os números são potencialmente primos. A eliminação do 1 é feita na linha 70. O laço da linha 72 passará 1 a 1 em todos os índices do vetor sieve. Se o valor de sieve no índice i ainda for verdadeiro, então i é um número primo. Na linha 74, i é adicionado ao vetor de primos ps. Já no laço da linha 76, todos os múltiplos de i são eliminados. Atentem ao fato que j inicia em 2 vezes i, que é o primeiro múltiplo de i, e também ao incremento, que avança em passos de tamanho i. Isso traz bastante eficiência à rotina, uma vez que esse laço caminha apenas em múltiplos de i. Ao final do laço externo, ps conterá todos os primos menores ou iguais a n. Para aproximar a complexidade assintótica da rotina primes2, observe que, para qualquer inteiro i, há n sobre i múltiplos de i que são menores ou iguais a n. Vamos fazer duas concessões que não são verdadeiras, mas que simplificam essa aproximação. O impacto dessas concessões é que o número de operações que estimaremos será maior do que o número real. Como a notação Big O dá uma cota superior para esse número de operações, essa estimativa não será um problema. A primeira concessão é considerar que, no pior caso, todos os valores de i tornariam o if da linha 73 verdadeiro. Isso só seria verdadeiro se todos os inteiros fossem primos, mas, como falei, isso é uma concessão, para fins de simplificar a aproximação. A segunda é que iremos considerar que o laço tivesse início no 1, e esse número também tornaria verdadeira a condição do if. Assim, para o total Tn de operações, cada i de 1 a n adicionaria n sobre i operações. Colocando esse n em evidência na soma, obtemos o produto de n pelo número harmônico Hn. Este número harmônico corresponde à soma de todos os recíprocos de 1 a n. O produto de n por Hn é menor ou igual a n vezes o logaritmo de n, pois log de n é integral, isto é, a soma infinita no intervalo de 1 a n, e o somatório que representa o número harmônico Hn é a soma finita. Uma observação, estou usando a notação aqui log para representar o logaritmo na base e. A base está omitida, mas por conta da expressão da integral, a base é e. Portanto, uma aproximação para a complexidade do crivo seria n log n. Na aproximação anterior, fizemos duas concessões que não eram de fato verdadeiras. Isso porque, no laço, a condição do if só é verdadeira quando i é primo. Assim, a soma das contribuições seria n sobre 2 mais n sobre 3 mais n sobre 5 e assim por diante. O teorema de Merten dá uma cota superior para essa nova soma, n do log de n. Logo, a complexidade do crivo é O de n de log de n. Assim como fizemos para as rotinas de verificação de primalidade, é possível melhorar a implementação do crivo. As novas implementações que proporemos não mudarão a complexidade assintótica, mas reduzirão a constante associada. Na prática, isso significa que o tempo de execução será diminuído. A primeira modificação é tratar os pares à parte. Isso porque 2 é o único número primo e os demais pares são todos números compostos e não contribuem em nada para o crivo. Também podemos desprezar o número 1, uma vez que a saída das rotinas são listas de números primos. A rotina primes3 traz essas duas modificações. Ao adicionar o 2 na lista de primos, o que é feito na linha 87, podemos ignorar todos os demais pares. Assim, o laço da linha 90 inicia a variável i em 3, e o incremento é dado de 2 em 2 unidades. Portanto, i assumirá apenas valores ímpares.
Observe que não é necessário marcar os pares no vetor sieve, uma vez que a condição do if da linha 91 receberá apenas valores de i ímpares. Na modificação anterior, removemos os pares do laço externo, mas no laço interno ainda passamos por múltiplos pares de i. Outro ponto importante é que o processo de eliminação dos múltiplos de i só começa a eliminar números ainda não eliminados do quadrado de i em diante. Os múltiplos de i que são menores do que o quadrado de i já foram marcados por primos anteriores. Se essas considerações forem aplicadas na implementação, teremos uma nova redução na constante de complexidade. Uma observação importante: ao introduzir o cálculo de i ao quadrado, é possível que esse produto resulte num overflow. Uma forma de evitar isso é utilizar o tipo long nas variáveis dos laços. A implementação de primes4 é quase idêntica à de primes3. Além do uso do tipo long nas variáveis do laço, a única outra diferença está na linha 112. Mais especificamente, a variável j é iniciada com i ao quadrado, e o incremento agora tem passos de tamanho 2 vezes i. Como i é ímpar, i ao quadrado também é ímpar. Ao somar 2 vezes i em j, o resultado será um múltiplo de i ímpar. Múltiplo porque somamos i 2 vezes. Ímpar porque, ao somar i, avançamos para o próximo múltiplo, que é par. Somando i novamente, passamos para o próximo múltiplo, que é novamente ímpar. É possível promover ainda uma nova melhoria na implementação de primes4. A ideia agora é dar ao número 3 o mesmo tratamento que foi dado ao 2. Inserir o 3 entre os primos é trivial. O problema é fazer que o laço externo evite os múltiplos de 3. Para isso, é preciso que o incremento do laço não seja fixo, de modo que ele salte os múltiplos de 3. A observação do padrão de restos da divisão por 3 em uma sequência de números ímpares permite computar o salto, que de fato alterna entre 2 e 4 unidades. Para visualizar isso, observe a sequência dos ímpares a partir de 5. Teremos 5, 7, 9, 11, 13, 15 e etc. Ao computar o resto da divisão por 3 de cada um desses números, obtemos 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0 e etc. Ou seja, a partir do 5, se eu somar 2, chego em 7, que não é múltiplo de 2, já que o resto é 1. Agora, se eu voltar a somar 2, eu chegaria em 9, que agora é múltiplo de 3. Então, o 9 tem que ser saltado, e o incremento, de fato, deve ser agora igual a 4. Isso me permite sair do 7 direto para o 11. Já em 11, posso somar 2 novamente para chegar em 13. Uma vez no 13, agora é preciso somar 4 novamente para evitar o 15. Essa sequência é cíclica, então basta alternar os passos do incremento entre 2 e 4. Novamente, a implementação de primes5 é bastante próxima da de primes4, com duas diferenças apenas. A primeira delas é a inserção de 3 na lista dos primos, o que é feito na linha 123. A segunda, e mais importante, acontece no laço da linha 127. Agora o laço tem, além do contador i, uma variável auxiliar step, que indicará o tamanho do incremento. A variável i tem início em 5 e a variável step começa em 2. No incremento do laço, somamos step em i para avançar para o próximo número ímpar que não é múltiplo de 3. Em seguida, atualizamos step. Se ele era igual a 2, passa a ser igual a 4 e vice-versa. Veja que essa atualização é feita sem o uso de condicionais. Basta subtrair o valor atual de step de 6. Isso porque 6 é a soma de 4 mais 2. Assim, se subtrairmos da soma uma de suas parcelas, o resultado será a outra parcela. Sugiro que escrevam essa expressão em papel e substituam step por 2 e depois por 4, e observem os resultados obtidos. Uma maneira de se verificar se uma implementação do crivo pode estar certa ou não é confrontar o número de primos gerados com o valor de π de n. A tabela abaixo dá o valor exato de π de n para 7 primeiras potências de 10.
Assim, ao utilizar uma dessas potências como valor do parâmetro n da rotina, o tamanho do vetor resultante tem que ser igual ao valor dado na tabela. A coincidência é um sinal que o código pode estar certo. Já a diferença entre esses valores é um sinal claro de que o código está errado. No repositório que contém essa apresentação, cujo link está na descrição desse vídeo, há um código com todas as implementações mostradas até agora. E nesse código, há uma rotina que executa cada uma delas, produzindo a saída que estamos vendo. Essa saída foi produzida no meu computador pessoal. Sugiro que vocês compilem e executem esse código para observar quais seriam as saídas no computador de vocês. A primeira parte da saída diz respeito às rotinas de verificação de primalidade. Cada uma delas é invocada com o parâmetro 999.983, que é um número primo. Sprime tenta dividir esse valor por todos os naturais entre 1 e ele, e chega à conclusão que esse número é primo em 1/100º de segundo. Sprime 2 tenta apenas os ímpares nesse intervalo, o que reduz o tempo de execução pela metade. Já Sprime 3 verifica apenas os candidatos ímpares menores ou iguais à raiz quadrada. O ganho de performance é notável, sendo mais de 1000 vezes mais rápido que Sprime. Esse ganho significativo se dá devido à redução na complexidade assintótica. A segunda parte avalia os algoritmos que geram a lista dos primos até n, onde, nesse caso, o n é igual a 10 elevado à sétima. Todas as 5 rotinas geram corretamente os 664.579 primos, sendo que primes invoca a rotina sprime3 n vezes, e as demais são implementações do crivo de Erastótenes. Observe que primes leva quase 2,5 segundos para produzir a lista dos primos. Já primes2, que é a implementação do crivo sem nenhuma melhoria, produz os mesmos primos em menos de 0,2 de segundo. A primeira melhoria, que trata o número 2 à parte, reduz o tempo em 1/3 em relação a primes2. Primes3, que contém a primeira melhoria, que trata o número 2 à parte, reduz o tempo em 1/3 em relação a primes2. Remover os pares do laço interno e iniciar o contador no quadrado de i reduz o tempo novamente em aproximadamente 50%. Por fim, a última melhoria, que trata o 3 à parte, leva a um ganho marginal em relação a primes4. Mas, quando comparada a primes2, essa rotina leva praticamente 1/3 do tempo que primes2 levaria para produzir a mesma lista. Em relação a primes, primes5 foi mais de 48 vezes mais rápida. Separei para vocês 5 problemas que envolvem, direta ou indiretamente, o conceito de números primos. Essa lista está em ordem alfabética, não em ordem de dificuldade. Sugiro que vocês leiam e tentem resolver esses problemas listados. Após as referências, comentarei a solução de 3 deles. O ideal é que você já tenha lido esses problemas e tentado resolvê-los antes de assistir os comentários. Então, se puder, pause esse vídeo, trabalhe nos problemas e depois retorne para acompanhar os comentários. Seja para confrontar a sua solução com a minha, para, se for o caso, comparar diferentes abordagens para o mesmo problema, seja para entender como o problema pode ser resolvido caso você não tenha conseguido chegar a uma solução. Essas são referências utilizadas na elaboração deste material. Aqui chegamos à terceira parte do vídeo, onde serão comentadas as soluções de alguns dos problemas propostos. Caso ainda não tenha lido e tentado resolver os problemas, sugiro que ao menos leia os enunciados antes de prosseguir. O primeiro problema que vou comentar é o problema ABC 96D do Etcoder. Aqui está uma versão resumida do problema. Dado o inteiro n, determine uma sequência de inteiros A1, A2 até a n, tais que cada um dos AI é primo e menor do que 55.555, todos os elementos da sequência são distintos e a soma de quaisquer 5 elementos da sequência resultará em um número composto.
O n aqui está restrito ao intervalo que vai de 5 até 55, ambos limites inclusos. O problema quer uma sequência de primos distintos que atendam às restrições 1 e 3. Observe que o π de 55.555 é igual a 5.637, de modo que, se não houvesse a terceira restrição do problema, o problema seria resolvido por meio da seleção de n dentre esses primos. Para garantir a terceira condição, a ideia é filtrar esses primos, selecionando apenas aqueles cujo resto da divisão por 5 seja exatamente igual a k. Aqui, o valor de k deve ser igual a 1, ou 2, ou 3, ou 4. O valor k igual a zero não deve ser usado porque, embora seja um resto válido para a divisão por 5, números com essa propriedade seriam compostos, exceto, claro, o próprio 5. Para qualquer um dos valores de k citados, a lista resultante da filtragem conterá mais de 1.400 primos, o que é mais do que suficiente para atender os limites do problema. Para verificar que essa nova lista garante a propriedade 3, observe que todos os elementos dessa lista filtrada são da forma 5m mais k. Ao somar 5 elementos dessa forma, a soma seria um múltiplo de 5, e os múltiplos de 5, exceto o próprio 5, são números compostos. Não há risco da soma resultar exatamente 5, porque cada uma das parcelas é um número primo distinto. Portanto, qualquer escolha de n números da lista filtrada é uma solução do problema. A complexidade da solução será O de m de log m, onde o m é igual a 55.555. Esse código apresenta apenas a rotina principal da solução, sem a parte da leitura, da entrada e nem da escrita da saída. Na linha 3, geramos a lista dos primos por meio da chamada da rotina prime5, que implementa o crivo de Erastótenes. O laço da linha 8 filtra os primos em PS, inserindo os que deixam o resto k na lista QS. A escolha de k nesse código foi arbitrária, e substituir esse 2 por 1, 3 ou 4 também levaria a uma resposta correta. Após a filtragem, basta retornar os n elementos de QS. Estes elementos são copiados para a resposta por meio do construtor desse vetor. O segundo problema que vou comentar é o Codeforces 327b. Resumidamente, o problema é o seguinte. Dado o inteiro n, determine uma sequência de inteiros a1, a2 até a n, tais que a i é menor que a j se o i é menor que j, e a i não divide a j para qualquer i que seja menor do que j. Temos a restrição que o n é menor ou igual a 10 elevado a 5. Vamos tentar solucionar esse problema construindo, termo a termo, uma sequência com as duas propriedades citadas. Imagine que a nossa solução terá k como primeiro elemento. Por conta da primeira restrição, o próximo número tem que ser estritamente maior do que k. Já pela segunda restrição, nenhum dos próximos elementos pode ser múltiplo de k. Isso quer dizer que, ao escolher k, eu elimino todos os múltiplos de k da lista dos possíveis próximos elementos da lista. Esse processo de eliminação de candidatos é, de fato, o mesmo do crivo de Erastótenes. Assim, se k fosse igual a 2 e o próximo elemento a ser escolhido fosse o menor dentre os que ainda estão disponíveis, a lista dos candidatos se tornaria progressivamente a lista dos primos. Veja na tabela que mostrei antes que π de 10 elevado à sétima potência é maior do que 10 à quinta. Logo, bastaria gerar os primos menores do que m igual a 10 elevado à sétima e imprimir na saída os n primeiros deles. Uma vez entendida a relação do problema com o crivo, o código é trivial. Gere a lista dos primos menores ou iguais a 10 à sétima e retorne os n primeiros deles. O terceiro e último problema que vou comentar é o mais interessante deles, o OJ 11.752. O problema nos pede para listar todos os inteiros n menores que 2 elevado a 64, tais que o n é igual a 1a elevado a r e também igual a 1b elevado a s, onde o a é diferente de b e tanto r quanto s são maiores do que 1.
Uma solução que tenta checar se cada um dos inteiros entre 1 e 2 elevado a 64 menos 1 tem ou não a propriedade desejada resultaria em um TLE. De fato, para se manter nos limites de tempo dos problemas de programação competitiva, você pode pensar no limite informal de 10 elevado a oitava operações, e 2 elevado a 64 menos 1 é muito maior do que 10 elevado a oitava. Há duas abordagens para esse tipo de problema, baseadas na busca completa. A primeira delas é listar uma série de inteiros e filtrar os elementos desejados. Essa seria a abordagem que já destacamos, mas a lista dos inteiros a serem verificados é muito grande, portanto, resulta em TLE. A segunda é gerar os números que possuam as propriedades desejadas. Essa será a abordagem que utilizaremos, embora possa não ser óbvio, à primeira vista, como gerar tais números. A principal observação que nos permitirá gerar tais números é que os números desejados têm a forma m elevado a c, onde c é um número composto. Isso se dá porque os números compostos C podem ser escritos como produto de dois números SR, ambos maiores do que 1. Daí, usando a propriedade da exponenciação e a comutatividade da multiplicação, m elevado a c pode ser escrito de duas formas. A primeira delas é m elevado a r, isso tudo entre parênteses, elevado a s. Isso corresponderia à forma b elevado a s. A outra forma seria m elevado a s, isso tudo em parênteses, elevado a r, que corresponderia à forma a elevado a r. Nos casos que o c é um quadrado perfeito, essas duas formas apresentadas seriam iguais, mas há duas formas alternativas nesse caso. Uma delas seria o próprio m elevado ao c, e a segunda seria m elevado a r em parênteses, depois elevado a r de novo. E o m elevado a r seria diferente do m, porque o r é maior do que 1. Lembrando que 1 não é primo e nem composto, o menor número composto é o 4. Observe que n elevado à quarta potência já é maior ou igual a 2 elevado a 64 se o n é maior ou igual a 2 elevado a 16. Já n elevado a 64 será maior ou igual a 2 elevado a 64 se o n é maior ou igual a 2. Essas observações nos dão um conjunto de 2 elevado a 16 menos 1 números que devem ser elevados aos números compostos pertencentes ao intervalo de 1 a 63. Para obter os números compostos em um intervalo dado, basta excluir desse intervalo todos os números primos e o 1. Você pode utilizar uma das implementações de isPrime que eu mostrei antes, ou escrever uma rotina baseada nessas implementações, que vai ser o caminho que vou seguir aqui. Como essas potências podem conter números repetidos, por exemplo, o 4 elevado a 16 vai ser igual a 16 elevado a oitava. Essas repetições podem ser eliminadas se os resultados forem armazenados em um conjunto. O conjunto mantém apenas cópias únicas dos seus elementos. O último ponto a ser tratado é a questão do overflow, pois nem sempre o resultado de n elevado a c será menor do que 2 elevado a 64. Para antecipar se o overflow irá ou não acontecer, basta aplicar o logaritmo em base 2 em ambos lados da desigualdade. Assim, n elevado a c será menor do que 2 elevado a 64 se c vezes o log 2 de n for menor do que 64. Essa é a função que irá gerar todos os números compostos positivos menores do que m. Note que os candidatos a compostos iniciam em 2, de modo que 1 não será listado entre os números compostos. O laço interno procura por um divisor próprio de e, caso encontre, adiciona o n ao vetor cs dos compostos. Essa rotina computa o valor de a elevado a n usando a definição padrão de potenciação como multiplicação repetida. Veja que não utilizaremos a função pool do C++, porque ela recebe e retorna argumentos em ponto flutuante, o que pode introduzir erros de precisão na nossa solução. De fato, se o problema a ser resolvido envolve potenciação de inteiros, o ideal é escrever a rotina como fizemos aqui, ao invés de utilizar as rotinas de ponto flutuante da biblioteca do C++. Por fim, essa é a rotina principal que resolve o problema. Os compostos menores que 64 serão gerados na linha 32.
O conjunto que conterá os números que fazem parte da solução é declarado na linha 33. Outro benefício do uso da estrutura 7 do C++ é que ela armazenará os números inseridos em ordem crescente, e a saída espera que eles estejam nessa ordem. O laço da linha 35 itera em todos os naturais entre 1 e 2 elevado a 16 menos 1, sendo que 2 elevado a 16 foi obtido por meio de um deslocamento binário. No laço interno da linha 37, para cada composto C, é avaliado se n elevado a c é ou não maior do que 2 elevado a 64, usando a expressão logarítmica que eu expliquei antes. Caso seja menor do que 2 elevado a 64, o resultado é inserido no conjunto da resposta. Esse conjunto é retornado na linha 42 e na função main são impressos todos os elementos desse conjunto, um por linha. Aqui encerramos esse vídeo sobre números primos. O próximo vídeo da série sobre teoria dos números apresentará as funções multiplicativas. Até lá!